O irmão Felipe, ele fez há pouquinho tempo aí no canal sobre um comentário sobre milagres. Diz ele que não é muito simpatizante com relação aos milagres, que muita gente divulga por aí. Eu também não sou muito simpatizante a essas coisas, Felipe. Não dou ênfase a isso. Para mim, a minha pregação sobre milagre é Deus em Cristo pegar o pecador perdido e fazê-lo filho de Deus, regenerado, nova criatura. Ver um pai de família destruindo a sua casa por causa do seu egoísmo, por causa da escravidão de pecados, fazê-lo um novo homem, um novo pai, um novo marido, temente a Deus e amando a Deus acima daquilo que o escravizava. Agora ele ama ao Senhor com uma nova vida. É um novo pai em casa, um novo marido em casa. Maravilhoso, isso é o maior milagre. Esse milagre eu gosto de comentar, dizer e falar. Eu, Felipe. Só que tem uma coisa, meu irmão. Esse pastor aqui, ele não dá ênfase a esses milagres, que são a maioria físicos e daqui a pouco a pessoa morre, daqui a pouco volta tudo de novo. Não damos ênfase nisto. Não damos ênfase. Não que nós não cremos. Mas olha o que a Bíblia diz, Felipe. A palavra do Senhor, Mateus 22, 29, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que diz aqui em João 14, 12. O Senhor Jesus que disse. Foi o Senhor Jesus quem disse isso, Felipe, e cada um de nós. Versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, crê no Senhor Jesus Cristo, fará também as obras que eu faço. O Senhor Jesus está dizendo, as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, irmão e irmã, e Felipe, olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus Cristo disse que faria as obras que ele fez e faria ainda maiores. Por quê? Porque ele iria para o Pai. É o que a palavra do Senhor diz. Se eu creio em milagre, se eu não creio em milagre, pelo menos devemos crer no que a palavra do Senhor diz, meu irmão. Agora, vamos lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16. É para mim e para você, querido. Vamos atrás desses milagres? Acredito que não. Não é assim que eu dirijo a minha vida, que eu sou dirigido pelo Senhor também não. Em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, o Senhor Jesus está dizendo de novo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. É o que a palavra do Senhor diz. Posso eu aceitar ou não? Agora eu quero contar um testemunho pessoal. Há mais de 10 anos,
atrás, eu e minha esposa estávamos em missão na cidade de Manaus. Estando lá com um pastor que nós conhecemos. E ele, uma certa tarde, disse o seguinte: Pastor Lúcio, vou te levar a visitar um senhor bem de vida. Ele está declaradamente caminhando para a morte. Estado terminal. Não tem mais esperança. Mas eu liguei para a filha dele e para a enfermeira, dizendo que se poderíamos ir orar por ele. E disseram que sim. Vamos lá? Fomos. Aquele homem me olhava com um olhar bem cansado, lento. Eu disse para ele: o senhor está entendendo aquilo que eu quero falar com o senhor? O senhor pode entender? O senhor pode compreender? O senhor está ouvindo? Ele diz assim: falei para ele sobre a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Eu falei sobre a plena e poderosa salvação que o Senhor Jesus Cristo veio para nos conceder gratuitamente. Tudo pela graça. E disse para ele que o Senhor Jesus Cristo veio nos reconciliar, nos dando vida eterna. E é só uma questão de passagem daqui para lá. O Senhor Jesus é a nossa vida eterna. Todo aquele que crê será salvo. Eu disse para ele: o senhor crê? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez de graça. Tudo pela graça. Ele disse, chacoalhou a cabeça. Eu disse: agora eu quero orar pelo Senhor para que o Senhor o cure segundo o plano dele, a vontade dele, o querer dele. O nosso querer, meu e do pastor, nós estamos juntos, é que o senhor seja curado. Mas nós estamos debaixo da vontade de Deus. Vamos orar? Vamos. Eu orei para que ele fosse curado. Orei para que esta palavra da salvação tenha sido revelada ao coração dele, para que ele tivesse vida eterna, aqui e agora, pela pessoa de Cristo no seu interior. Aí eu pedi: Senhor, se for da sua vontade, cura esse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Eu disse amém, lágrimas nos olhos daquele homem. Levantou a mão, apertou minha mão. Aí chegou a enfermeira e disse: eu preciso fazer o meu trabalho aqui com ele. Os senhores nos dão licença? Pois não. Deitei em cima dele na cama, o beijei, o abracei. Aquele homem foi melhorando. Depois de 10 anos, agora, 15 dias atrás, o pastor, conversando comigo, disse: Pastor Lúcio, aquele homem foi curado. Foi um verdadeiro milagre. Deus o curou. O Senhor Jesus Cristo o curou. E ele se tornou um dos maiores contribuintes em missões, enviando pregadores ali no estado, em Manaus, outras cidades, várias cidades. Quando o pregador não tinha condições, ele levava, ele pagava a gasolina, os gastos, e enviando pregadores. E ele também foi tornado um pregador.
do Evangelho da Cruz, naquela cidade e região. Louvado seja o Senhor. Felipe, o Senhor faz milagres. Mas se você pode perguntar, pastor, quantas vezes aconteceu isso com o Senhor orando? Não é uma oração forte. É a oração feita por um homem fraco a um Deus que pode todas as coisas. Querido, o Senhor Jesus Cristo não acreditava muito em pessoas que criam nele por causa dos milagres. Muitos hoje dizem, eu creio em Jesus. Por que você crê em Jesus? O que te levou a crer em Jesus? Porque eu vi os milagres dele. Esses, olha o que o Senhor vai dizer. Em João 2, 23, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. O Senhor Jesus Cristo, ele não acreditava, não cria em pessoas que confessavam que tinha crido nele através dos milagres. Nenhum milagre de cego ver, coxo andar, paralítico andar, vai conduzir uma pessoa a crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não cria em pessoas que estavam confessando ter crido nele porque viram os sinais. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. E não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu sei que o vídeo já está um pouco longo, mas eu quero contar mais um testemunho para você, Felipe. Você disse que não cria, não dava muita importância para sinais, não cria em milagres. Vou contar para você. Meu pai faleceu em 2016, com 89 anos. Mas meu pai com uns 80 anos, 75, por aí até 80 anos, ele tinha uma propriedade. Ele faleceu tendo a propriedade ainda, mas ele tinha uma propriedade nesta época, ele já estava trabalhando numa propriedade no estado de Tocantins. E esta época do ano, você sabe que tem muito fogo. Muitos aí dizendo que é fazendeiro que coloca fogo. Lá eu não sei, acontecia várias vezes fogo na fazenda vizinha e o vento vinha e entrava na fazenda do meu pai. Meu pai não colocava fogo na fazenda, nos pastos. Por quê? Uma certa época cresce muito aquele capim, e muitas vezes capim natural e também aqueles que são plantados, cultivados mesmo, né? Mas cerca uma época, tanta seca, o capim alto é fácil para pegar um fogo. E lá veio aquele fogo, meu pai foi lá no meio daquele pasto grande, a gente chama de invernada, né? Onde engorda gado. E você sabe que veio fogo e aquele fogo cercou meu pai. Meu pai não tinha mais saída. Meu pai desceu do cavalo, segurou firme na rédea do cavalo, porque o cavalo todo assustado, porque aquele calor, aquele fogo, aquele vento que vinha e ia cercar, não tinha como sair. Meu pai conta, ele botou de joelho diante do Pai Celestial. Meu pai era um homem de Deus. E pediu que Deus tivesse misericórdia dele e do animal que estava com ele. E o animal todo agitado, ele segurando aquela rédea do cavalo.
E ele orando, clamando de joelhos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, mas cumpra a tua vontade. A coisa foi acalmando, acalmando. O fogo veio ao redor dele suficiente para que eles não fossem queimados. E também não morresse pela fumaça. Aquele fogo chegou até ali e morreu. Ficou todo aquele capão, a gente fala capão, aquele monte de capins de plantação seca, quase seca totalmente, e o fogo não chegou até eles e deixou exatamente no meio daquele pasto somente aquele capim seco. Meu pai saiu de lá ileso. É milagre, não é? Porque meu pai é um homem crente? Pode ser que ele creu sim e clamou ao Senhor, mas ele não foi queimado por causa das misericórdias do Senhor. Porque Deus quis que ele não morresse queimado. Nem ele, nem o animal. Aquele cavalo. Queridos, se o Senhor quiser, ele opera milagres sim nos dias de hoje. E ele usa a pessoa que ele quiser. Na hora que ele quiser. Segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Ele opera sim. Você quer, repetindo, você quer o maior milagre de fazer de um homem pecador perdido, fazer dele um homem salvo, santo e vivendo para Deus?